Salve galera, começando aqui mais uma edição do nosso Q3, um quadro que a gente criou aqui no Fórmula Grum para responder perguntas da nossa audiência. E de novo eu explico por que Q3, Q1, Q2 e Q3. A gente responde por episódio 3 questões da nossa audiência. Essas perguntas de hoje que serão respondidas aqui vieram lá do primeiro episódio do pessoal que deixou nos comentários. Então simbora, vamos começar a responder as perguntas aqui no Q3. Muito bom estar aqui de novo para falar sobre Fórmula 1, kart, carreira, jornalismo. A dúvida que você tiver pode mandar aqui pra gente. E a primeira questão de hoje, a Q1, vem do Marcílio Ferrari, que pergunta o seguinte: Vettel desaprendeu a vencer? Verstappen pode ser considerado um fenômeno ainda que não tenha vencido um título? 2 em 1, hein? Essa Q1 é meio Q1 e meio aí, mas beleza. Eu vou começar respondendo pela sua segunda aqui, sobre o Verstappen ser considerado um fenômeno mesmo sem vencer um título. Bom, é o seguinte, qualquer piloto ou qualquer esportista ou qualquer pessoa profissional pode ser considerado um fenômeno em qualquer fase da sua carreira, da sua vida profissional. No caso de um esportista, de um piloto, vamos colocar aqui, eu vou tomar, por exemplo, o exemplo do Ayrton Senna, que quando ele ganhou a primeira corrida dele em 1985, ou antes disso ainda, quando ele fez aquela apresentação na chuva em Mônaco, quarta corrida dele na Fórmula 1, todo mundo já sabia que se tratava de um fenômeno, era uma questão de tempo ali para ele ser campeão. Então, não, eu não considero que um piloto ele só possa ser considerado um gênio, um fenômeno ou coisa do tipo a partir do momento em que ele ganha um título. Ele pode sim ser tratado como tal, só que tem uma coisa, o título ele meio que referenda tudo isso, né? Os esportistas, eles trabalham pelos resultados, eles trabalham pelas vitórias, pelos títulos. Então, quando vem um título, esse título meio que coroa todo um trabalho. Então, um piloto que não conquista um título, mesmo sendo muito bom, ele meio que fica com aquela coisa de fica devendo, né? Não atingiu a sua meta, não atingiu o seu objetivo. Então, quanto mais o tempo passa e mais o Verstappen fica sem conquistar campeonatos, né? Isso pode pesar para o lado dele sim, mas enfim, você pode considerar um piloto como você bem entender. Sobre o Vettel, se ele desaprendeu a vencer, cara, não, eu considero que o Vettel é um pilotaço e que ele pode sim vencer se ele tiver um carro competitivo nas mãos. O que aconteceu nesses últimos anos de Ferrari, principalmente naquela fase de 2018, no meio de 2018, quando ele estava brigando pelo campeonato e bateu sozinho numa corrida com piso molhado, a partir daquele momento, eu acho que a cabeça do Vettel ali já não estava muito boa. Então, não é que ele tenha desaprendido a vencer enquanto piloto, tecnicamente, mas a gente sabe o quanto o emocional, o quanto o psicológico, o quanto o foco influenciam no esporte de alto rendimento. E o Vettel claramente perdeu alguma coisa a partir daquele instante, a partir daquele acidente, né? Ele deixou de ser o mesmo piloto, porque deve ter rolado uma autocobrança muito forte, ainda mais você pilotando para uma equipe como a Ferrari, que tem muita mídia em cima, a imprensa italiana, a cobrança dos fãs, patrocinadores, tudo mais é muito forte. Existe até um nome técnico para isso, é síndrome do impostor, que é quando você deixa de acreditar na sua própria capacidade. Eu acredito que o Vettel tenha passado um pouco por um período desse, mas essa mudança de ares para a Aston Martin vai contribuir muito para o Vettel renascer, para o Vettel se redescobrir. Eu creio que ele continue sendo um piloto capaz sim de ganhar corridas e talvez até de ganhar campeonatos, por que não? Desde que tenha o equipamento certo nas mãos. Então, estou na torcida aí para o Vettel fazer um grande campeonato, eu espero que você também esteja, porque eu gostaria muito de ver o Sebastian Vettel se reerguendo na sua carreira. Hora da Q2, segunda questão aqui pra gente, veio do meu amigo André Oliveira, que deixou um comentário lá nesse nosso primeiro vídeo do Q3, perguntando: a idade pesa na pilotagem em altíssimo nível como na Fórmula 1? Rapaz, perguntinha boa, hein? Sim e não, na real, porque sim, porque a idade pesa em qualquer coisa que você faça em alto rendimento, em qualquer coisa que exija o máximo do máximo, como é a Fórmula 1. Então, por um lado, sim, o piloto ele tem um limite, ele tem um prazo de validade, qualquer esportista é assim, mas o fato da gente ter hoje, por exemplo, o Alonso, que vai fazer 40 anos de idade agora no meio de 2021, Kimi Raikkonen, que está com 41 anos de idade,
andando lá e andando em alto nível, além de outros pilotos em outras categorias também andando muito forte. O Scott Dixon na Indy com 40 anos também e andando, ganhando o campeonato, mostra o quanto esses caras se dedicam, que não basta só o talento. O talento é muito importante, sim, mas a dedicação do atleta é igualmente importante. O quanto ele se coloca, o quanto ele se doa pelo esporte, pela carreira, pela profissão, por tudo que está envolvido, né? E esses caras se dedicam muito, treinam muito, eles são muito dedicados à coisa da preparação física, preparação mental, eles estão sempre muito no limite do limite. Então isso também influencia. Agora, tem um outro lado que eu até ressalto aqui, o repertório. No automobilismo, o repertório também é muito importante, não só a capacidade que você tem de destreza, a capacidade de reação natural que tem com a idade, né? Mas também o repertório. Então o piloto ele é formado também por essa coisa que ele pega na carreira toda, né? Esse repertório que ele adquire na carreira inteira. Então, por que, por exemplo, nas corridas de endurance, os pilotos mais velhos, mais experientes costumam se dar melhor do que os outros pilotos? Por causa disso, porque eles têm um repertório muito grande, eles conseguem ter uma leitura de corrida muito melhor, uma leitura das situações, conseguir enxergar, por exemplo, a escolha de uma linha. Lembra daquela largada do Kimi Raikkonen em Portugal no ano passado, que ele ganhou 11 posições? Isso vem muito também do repertório do piloto. A escolha das linhas ali, naquele momento, a tomada de decisão rápida, acaba sendo tão importante quanto um reflexo rápido. Então, sim e não para a sua pergunta, André, se a idade pesa na pilotagem em altíssimo nível, por um lado sim, por outro lado não. Hora da nossa Q3, perguntinha do Wagner Benedetti Júnior, falando que é uma pergunta capciosa. Ele mandou aqui no comentário dizendo que é uma pergunta capciosa. Se todo jornalista ou fotógrafo, incluindo o videomaker, automotivo ou automobilístico, é um piloto frustrado. Rapaz, legal também essa sua pergunta. Tem muita gente que fala, né, que o jornalista de futebol é um jogador frustrado e que o jornalista de automobilismo é um piloto frustrado. Tem muito disso também. Não estou dizendo que a gente não sonhou um dia em estar lá de alguma maneira. Eu acho que todo mundo que faz isso, que pratica isso, já se enxergou de alguma forma, de alguma maneira, dentro da pista, né, ou dentro do campo, todo mundo, até a coisa da brincadeira, né, o pessoal de futebol que faz lá a pelada de fim de ano, e de alguma maneira eu compensei isso andando de kart. Eu tenho aqui, tá aqui meu capacete, minhas luvas, tô com um macacão aqui do meu lado também. A gente compensa isso com a proximidade que a gente tem do esporte de uma forma geral, não só andando. Eu acho que, óbvio, você experimentar o esporte te dá um nível diferente. Eu posso falar por mim, tá? Não estou falando que seja obrigatório alguém ter que pilotar para ser um bom comentarista ou ser um bom jornalista ou enfim, ter que jogar bola para poder comentar um jogo. Não é isso. Mas eu falo por mim, a experiência que eu tenho andando de kart, até kart amador, até kart de lazer com os amigos, tá? E aí passando para outros níveis aí, como as 500 milhas de kart, por exemplo, que eu disputo, essa experiência me ajuda demais enquanto jornalista. Eu cresço assim, na minha leitura de corrida, eu consigo enxergar coisas, eu consigo analisar situações, analisar até situações de mercado, não só situações de corrida. Eu consigo enxergar algumas coisas que aqui, se eu estivesse só no sofá, por exemplo, vendo a corrida da televisão, não seria a mesma coisa. E dentro disso tudo, eu acho que você tem que considerar também o seu dom, a sua habilidade. Eu não nasci para ser piloto no sentido da habilidade, mas eu sei que eu desempenho bem dentro da comunicação. Então é um orgulho para mim poder fazer isso, poder exercer o meu dom de uma maneira que é potencializada, com matérias que chegam a muita gente e tudo mais. Então esse tipo de coisa também, esse entendimento, quando você tem esse entendimento do que você é, do que você nasceu para fazer, e desde cedo eu me entendo com a comunicação assim como algo que é parte de mim, faz com que você se realize também. Então não tem frustração por não ter ido para o outro lado, tem na real uma realização de eu ter ido para o outro lado, né? Então eu sou muito feliz enquanto profissional de comunicação. Mas voltando para o lado que você mencionou da frustração, né, que você colocou aí, se é um piloto frustrado. Não, eu não me considero um piloto frustrado, não, mas eu considero que
trabalhar com o automobilismo me trouxe coisas muito preciosas e que eu não teria se eu fosse um jornalista de outro segmento ou se eu fosse piloto. Coisas muito especiais, do tipo, eu lembro quando eu estava trabalhando, fazendo as transmissões do Sport TV, eu era produtor de reportagem, eu era produtor da transmissão ao vivo, então ficava eu, o câmera e o repórter ali no grid, né? E também recebendo o piloto quando ele terminava a corrida e tudo mais. Eu lembro que eu comentei com eles, eu falei pro câmera, eu falei, pô, a primeira pessoa com quem o piloto comemora não é a família, não é o patrocinador, não é o chefe de equipe, é com você, é com a sua lente. Falei pro repórter, a primeira pessoa com quem ele fala é você, a primeira pessoa que ele cumprimenta é a mim. Então tem coisas também muito especiais nessa relação aí do jornalismo especializado que tá longe de ser uma frustração. Eu tenho experiências muito boas e muito válidas e muito valiosas de tudo que eu fiz e faço dentro do jornalismo especializado. Mas obrigado pela pergunta, adorei, muito legal. E você que assistiu essa edição do Q3, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, ou o que você quer saber a respeito da minha carreira, ou a respeito da Fórmula 1, do kart, enfim, alguma dúvida que você tem, alguma questão que você queira levantar para eu ler aqui no Q3. Na próxima edição a gente pode comentar aqui a sua pergunta. Um forte abraço e até a próxima!